Você já ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer? Talvez seu nome seja estranho ainda para você, você nunca ouviu falar dele, mas a história desse homem extraordinário merece ser conhecida. Dietrich Bonhoeffer foi um importante teólogo da resistência alemã durante o período do nazismo. Durante os sombrios anos do nazismo na Alemanha, em meio ao caos e à opressão, Bonhoeffer emergiu como uma voz corajosa e uma luz brilhante de esperança. Sua história é uma lição de coragem, resistência e fé que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Neste vídeo, vamos apresentar a vida desse notável teólogo e pastor luterano, levando até você um retrato vibrante de sua jornada e suas contribuições inspiradoras. Dietrich Bonhoeffer desafiou o regime nazista, enfrentando a perseguição e o perigo enquanto lutava por uma causa maior. Deixou um legado com suas obras influentes e seu pensamento teológico, que continuam ecoando até os dias de hoje. Para entender a importância de Dietrich Bonhoeffer, precisamos mergulhar no contexto histórico em que ele viveu. No início do século XIX, a Alemanha enfrentou uma das fases mais sombrias da sua história. A ascensão do nazismo, liderado por Adolf Hitler, trouxe consigo uma ideologia de ódio, intolerância e supremacia racial. O partido nazista rapidamente se infiltrou em todos os aspectos da sociedade, inclusive a igreja. A igreja alemã, que antes era um símbolo de esperança e de espiritualidade, foi afetada pela influência nazista. O regime procurou manipular e controlar a igreja, moldando-a para se alinhar aos seus ideais discriminatórios e totalitários. O nazismo espalhou uma onda de opressão, medo e perseguição por toda a Alemanha. Aqueles que se opunham ao regime enfrentavam sérias consequências, incluindo prisões, torturas e execuções. No meio desse cenário sombrio, um movimento de resistência começou a surgir. Um grupo de indivíduos, entre eles Dietrich Bonhoeffer, recusou-se a se curvar diante da tirania e se dispuseram a lutar contra as injustiças cometidas pelo regime nazista. Dietrich Bonhoeffer desafiou corajosamente o nazismo, enfrentando a perseguição e defendendo seus princípios, mesmo com o risco de perder a sua própria vida. Mas quem era Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer nasceu em 4 de fevereiro de 1906, na cidade de Breslau, localizada no que hoje é a Polônia. Desde jovem, ele demonstrou uma mente brilhante e uma profunda conexão com a fé cristã. Sua paixão pela teologia o levou a estudar na Universidade de Tübingen e na Universidade de Berlim, onde se aprofundou nas Escrituras e desenvolveu uma compreensão profunda da Palavra de Deus. Após concluir seus estudos, Bonhoeffer foi ordenado pastor luterano e começou a exercer seu ministério. Sua habilidade excepcional como pregador e seu compromisso em ajudar as pessoas em suas lutas diárias rapidamente o tornaram um líder admirado. No entanto, à medida que o nazismo se espalhava pela Alemanha, Bonhoeffer percebeu que a sua fé não poderia ser dissociada da luta contra o regime opressor. Ele se tornou uma voz ativa na resistência contra o nazismo e sua influência na Igreja Confessante cresceu rapidamente. A Igreja Confessante, da qual Dietrich Bonhoeffer foi um membro ativo, reunia um grupo de líderes que se recusou a comprometer seus princípios e ceder ao regime nazista. Durante esse regime, a igreja na Alemanha foi amplamente influenciada e cooptada pelo partido nazista, que buscava controlar a fé e a doutrina religiosa de acordo com a sua ideologia. No entanto, um grupo de clérigos fiéis, corajosos, se opôs a essa interferência e resistiu aos esforços de subjugação da igreja pelo regime. Essa resistência é que deu origem à Igreja Confessante. A Igreja Confessante foi formada por líderes religiosos e fiéis que se recusaram a comprometer seus princípios e a ceder ao controle nazista. Eles afirmaram sua lealdade a Cristo e se esforçaram para preservar a mensagem autêntica do Evangelho, mesmo diante de perseguições e ameaças. Dietrich Bonhoeffer foi um dos membros notáveis da Igreja Confessante, levantando sua voz contra as distorções doutrinárias
promovidas pelo nazismo e se unindo a outros clérigos e teólogos para afirmar a autoridade suprema de Jesus Cristo sobre a Igreja. A Igreja Confessante foi um importante movimento de resistência espiritual que desafiou o regime nazista, defendendo a verdade e os princípios do Evangelho em um período de trevas e opressão. A luta da Igreja Confessante não foi fácil. Seus membros enfrentaram perseguições, prisões e até mesmo a morte por resistirem à ideologia nazista e defenderem a liberdade religiosa e os valores cristãos. Dietrich Bonhoeffer ousou desafiar o regime nazista, reconhecendo a urgência de combater a injustiça e proteger os mais vulneráveis. Sua coragem e sua convicção o levaram a se envolver em planos secretos para ajudar judeus a escaparem da Alemanha e a conspirar contra o próprio Hitler. Como pastor, teólogo e até mesmo ativista, Bonhoeffer deixou um legado inspirador. Sua coragem e compromisso com seus princípios continuam a nos inspirar até hoje, lembrando-nos da importância de defender a justiça e de agir em nome daqueles que sofrem. A coragem e compromisso de Dietrich Bonhoeffer com seus princípios foram exemplares, mesmo sob a ameaça constante da Gestapo. Como membro ativo da Igreja Confessante, Bonhoeffer uniu forças com outros clérigos e teólogos que se opuseram à influência nazista na Igreja. Juntos, eles lutaram para preservar a integridade da fé cristã, defendendo os princípios do Evangelho contra as doutrinas distorcidas promovidas pelo regime. Bonhoeffer acreditava que agir em favor da justiça exigia mais do que palavras, exigia ação concreta. Ele se envolveu em atividades clandestinas para ajudar judeus a fugirem da Alemanha, fornecendo-lhes documentos falsos e segurança durante fugas arriscadas. Bonhoeffer escreveu cartas e documentos que denunciavam as atrocidades cometidas pelo regime nazista, alertando a comunidade internacional sobre a gravidade da situação na Alemanha. A sua voz ressoava como um chamado à consciência e à ação diante das injustiças e do sofrimento infligido pelo regime nazista. Dietrich Bonhoeffer mostrou uma coragem excepcional ao desafiar abertamente o regime nazista e suas políticas discriminatórias. Ele estava disposto a arriscar sua própria segurança e até mesmo a sua vida em defesa dos valores que acreditava serem fundamentais para a dignidade humana e a justiça. Infelizmente, sua ousadia e seus esforços não passaram despercebidos pela Gestapo, a temida polícia secreta nazista. Bonhoeffer foi preso e submetido a interrogatórios e torturas, mas nem mesmo a ameaça da Gestapo conseguiu abalar a sua determinação. A história de Dietrich Bonhoeffer é um testemunho de coragem, resistência e compromisso inabalável com a justiça, mesmo nos tempos mais sombrios. Seu legado nos inspira a lutar contra o erro, defender os valores humanos fundamentais e a jamais se calar diante das injustiças. Dietrich Bonhoeffer deixou um legado em obras e pensamento teológico que abordaram questões éticas, o discipulado cristão e o papel da Igreja na sociedade. Bonhoeffer foi um prolífico escritor e teólogo, deixando um legado valioso de reflexões profundas sobre a fé cristã e o seu impacto na vida diária. Uma de suas obras mais influentes é Ética. Nesse livro, Bonhoeffer explorou a relação entre a ética cristã e as questões práticas enfrentadas pelos indivíduos e pela sociedade como um todo. Ele abordou temas como o valor da vida humana, a responsabilidade social e o discernimento ético em situações complexas. Outra obra fundamental de Bonhoeffer é Discipulado. Neste livro, ele examinou a natureza do discipulado cristão, enfatizando a importância da entrega total a Cristo e a renúncia do egoísmo. Bonhoeffer desafiou os conceitos superficiais de discipulado, enfatizando a necessidade de um compromisso genuíno com os ensinamentos e os valores de Jesus. Bonhoeffer abordou a natureza radical do discipulado cristão, ressaltando que seguir a Cristo implica em tomar a cruz e estar disposto a sacrificar-se pelo reino de Deus. Ele chamou os cristãos a uma vida de compromisso sério e a uma postura ativa na transformação da sociedade. As reflexões teológicas de Bonhoeffer vão além do mero discurso acadêmico. Ele buscava conectar a teologia com a prática, enfatizando a importância de uma fé viva e engajada no mundo. Suas obras e pensamentos desafiaram a complacência religiosa e convocaram a Igreja a se envolver ativamente na luta por justiça, no cuidado aos necessitados
e na promoção da paz. Bonhoeffer acreditava que a igreja deveria ser um agente transformador na sociedade, influenciando positivamente todas as esferas da vida. As obras de Bonhoeffer continuam a inspirar e desafiar gerações de cristãos até hoje. Seus escritos nos convidam a refletir sobre o nosso papel como discípulos de Jesus, a confrontar as questões éticas de nosso tempo e a agir de acordo com os valores do Evangelho. Antes de encerrarmos, é importante mencionar os trágicos eventos que marcaram os últimos dias de Dietrich Bonhoeffer. Em abril de 1943, Bonhoeffer foi preso pela Gestapo e enviado para o campo de concentração. Mesmo diante das condições desumanas e da incerteza sobre o seu próprio destino, ele permaneceu firme em seus princípios. Durante esse período, Bonhoeffer continuou a escrever cartas e a se corresponder com seus amigos e também seus familiares. Suas palavras revelam uma profunda fé e uma serenidade impressionante, apesar das circunstâncias. Infelizmente, em 9 de abril de 1945, apenas algumas semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer foi executado por enforcamento pelo regime nazista no campo de concentração de Flossenbürg. Dietrich Bonhoeffer é lembrado como um mártir da justiça, cuja coragem e compromisso com seus princípios deixaram uma marca indelével na história. Não podemos deixar de lembrar e honrar o sacrifício de Bonhoeffer em nome da liberdade, da justiça e da dignidade humana. Sua história nos lembra da importância de resistir ao mal e de defender os valores em que acreditamos. Que o exemplo de Dietrich Bonhoeffer nos inspire a nunca esquecer os horrores do passado e a trabalharmos incansavelmente por um mundo melhor. Que a história de Dietrich Bonhoeffer permaneça viva em nossos corações e nos inspire a enfrentar os desafios de nosso tempo com ousadia e compromisso, assim como ele mesmo fez. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção. Maravilhosamente bem guardados, confiantes esperamos o porvir. De noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir.